Programa Diário de Oração, aqui pela Rede Século XXI, chegando até a sua casa, levando a Palavra de Deus através, nesses dias, desta passagem muito conhecida nossa, dos discípulos de Emaús. E hoje nós fechamos um pouco este ciclo de reflexões sobre esta passagem. Você se lembra, não é? Esses discípulos que saíram de Jerusalém, 2 discípulos, foram até Emaús. Ao longo desse caminho, Jesus intervém, se faz presente nessa caminhada e, claro, tenta ajudá-los a retomar a própria história, fazendo memória daquilo que havia acontecido. E aí é onde nós chegamos na nossa reflexão de hoje. Esses discípulos, quando Jesus chega até a casa, perto do povoado, logicamente, quando Jesus finge que vai andar um pouco mais, eles pedem, não, fica com a gente aqui. E aí, quando Jesus toma o pão, abençoa esse pão, eles reconhecem Jesus. E uma das grandes, para mim, significa como profissão de fé, quando ele diz assim, o nosso coração não se abrasava, não ardia, enquanto a gente ouvia esse homem falar das Escrituras, a maneira como ele falava e assim por diante, porque quando Jesus é reconhecido, Jesus desaparece do meio dos dois, do meio deles. E aí eles começam a refletir, de fato, essa presença de Jesus retoma e reaviva a nossa fé. E qual é a atitude deles? De voltar. Eles voltam para Jerusalém para se encontrarem com os seus amigos, com os outros discípulos. Veja bem que coisa interessante tudo isso, não é? Antes eles não estavam tão encorajados, estavam tristes, desanimados, angustiados. E naquele momento em que Jesus abençoa o pão, né, e se faz como ele era diante deles, e quando eles reconhecem Jesus, eles têm a força de retomar a caminhada. Sabe que para nós isso é um dado muito importante, porque a nossa espiritualidade, do nosso cotidiano, ela funciona exatamente assim. Algumas semanas ou alguns dias, nós não estamos tão bem de acordo com aquilo que a gente está vivendo, as dificuldades e tal. E a gente se desanima por qualquer coisa. E às vezes, se nós estamos desanimados por uma coisa, quando alguma outra maior vem de encontro a isso, a gente se desanima por inteiro. Se hoje a gente não está bem e alguém vem dar uma notícia que não seja tão boa para a gente se desanima um pouco mais. E assim vai levando como uma bola de neve de situações e de sofrimentos que nós não compreendemos e por isso desanimamos. Com os discípulos de Emaús aconteceu a mesma coisa. Só que naquele momento eles retomaram uma caminhada porque redescobriram a sua fé em Jesus. Bastou essa bênção toda especial para eles perceberem, não, de fato, aquele era Jesus. E sabe uma das coisas que mais me vem? É assim, quando a gente vai rezar, nas nossas orações pessoais, na Santa Missa, quando você recebe a Eucaristia, pense um pouco nisso. Tome como referência essa atitude ou essa situação que os discípulos de Emaús viveram. O seu coração, de fato, ele tem algo de diferente naquele momento? Quando você está rezando, você percebe que tem alguma coisa diferente ali que te motiva a rezar ainda mais, te motiva a buscar aquilo que é melhor para você, para as outras pessoas, te anima a enfrentar os obstáculos que aparecem na sua vida? Então, esse sentimento é o mesmo sentimento que esses discípulos de Emaús viveram. Para dizer assim, em alguns momentos é de fato necessário que a gente perceba esta participação de Jesus, este arder o coração, abrasar o coração, que nos faz ir de encontro às outras pessoas que têm o mesmo pensamento, seja na comunidade, numa paróquia, onde quer que você vá. Porque foi justamente isso que aconteceu com esses discípulos de Emaús. Voltaram para Jerusalém e foram se encontrar com os outros discípulos, e ali eles narraram tudo aquilo que havia acontecido com eles, até o momento de partir o pão, e que Jesus, claro, fez esse gesto. E veja bem, a força de um separado, a força de outro separado, juntando tudo isso, faz, ou naquele caso, fez dissipar, acabar com o medo que eles estavam de anunciarem o próprio Cristo. Ou seja, eles começam a perceber daí que a ressurreição, de fato, ela é real e que Jesus, de fato, está no meio deles. E a partir de então, todas as coisas mudaram.
porque os discípulos, a partir daí, se prepararam um pouco mais para um evento muito maior, que era o evento de Pentecostes. Ou seja, Jesus vai preparando o coração para que eles façam aquilo que precisa ser feito. Sabe o que mais me alegra em tudo isso? É que hoje nós temos essa referência, nós temos essa história, nós conhecemos aquilo que o próprio Cristo diz, nós sabemos daquilo que os discípulos passaram e a partir disso eles viveram plenamente a palavra. Então por isso vamos pensar nisso, até que ponto nós não precisamos de fato retomar a nossa fé para que o nosso coração arda de fato nessa procura por Jesus. Fique então agora com a bênção toda especial para você, para toda a sua família, pensando nisso. Você, como os discípulos de Emaús, quer de fato ter o coração em brasa para sempre perceber a presença de Jesus em sua vida. A nossa oração de hoje vai ser de uma maneira muito especial para todos os nossos irmãos e irmãs que estão doentes, por todas as famílias que vivem esse momento tão difícil, que é conviver com a doença, com a enfermidade, junto a um seu familiar ou um parente ou um amigo. Quando nós pensamos nisso, nós temos a referência de fato de que naquele instante a pessoa mais precisa da nossa ação, do nosso carinho e da nossa compreensão. É por isso que no dia de hoje nós vamos rezar por todos os nossos irmãos e irmãs que estão doentes, nas casas, nos hospitais, aqueles que estão mais necessitados, aqueles que estão passando por momentos mais difíceis ou aqueles que estão vivendo um processo de recuperação da sua saúde e assim por diante. Ou seja, a nossa oração vai de encontro a você, principalmente a você que está doente e precisa desse nosso auxílio espiritual. Onipotente e benigníssimo Deus, que sois a salvação eterna de todos os que creem em vós, escutai as orações que vos dirigimos por este nosso irmão que está doente. Afastai dele tudo quanto o aflige e fazei em vossa misericórdia que todos os remédios aplicados ao seu mal, à sua doença, lhe sejam eficientes. Em vós, ó único autor e conservador da vida, e o Senhor supremo da nossa história, pomos toda a nossa confiança e, embora nos esforcemos por todos os meios possíveis para lhe restabelecer a saúde, todavia é só de vós que tudo esperamos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz de Deus.